o Corinthians apostou nele, ele fez uma grande temporada, tá indo bem, e tem a oportunidade de tentar trazer esse jogador por um preço que ele considera mais razoável, sendo que ele já pagou algum dinheiro para poder jogar contra o Flamengo com ele. Foram 2 liberações, né? Mas assim... Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso canal Camarote. Rodrigo Dunst de Abrantes, candidato a presidente, foi no Charla Podcast. A gente vai deixar o link aqui na descrição, dando os créditos. E o seguinte, teve um papo falando, né, ele tentando explicar mais ou menos assim como surgiu a origem, né, da treta entre Flamengo e Corinthians, clubes que há algum tempo vêm se estranhando, né, principalmente desde o Mateuzinho e agora também pelo Hugo Souza, o goleiro. Né, a gente sabe aí que o Flamengo ele se acertou financeiramente, né? Hoje o Flamengo não depende de grandes investimentos, né? Ele consegue fazer a máquina girar porque ele tomou um remédio amargo, né? Ele soube controlar muito bem a parte financeira e hoje goza de privilégios financeiros. O Corinthians não, gasta à vontade. E muitos têm se falado, desde a semifinal da Copa do Brasil, a questão do Hugo Souza. Se tinha que pagar para jogar, se tinha que contratar em definitivo. Ele vai explicar mais ou menos como está essa situação entre Flamengo e Corinthians. E vamos ver o que a gente entende aí, né, para ficar mais claro para a gente, porque parece que quando o Flamengo pede sobre fair play financeiro, nada mais é do que você não poder gastar mais do que você recebe. Mas o Corinthians ele gasta muito mais do que ele recebe. Vamos dar uma olhada no vídeo. Ele também é importante também para evitar o que o Corinthians tem feito, né? Que é um doping financeiro, não ter dinheiro e montar um time forte. Tem que ver as regras do doping. Também. As regras do fair play financeiro, né? O Corinthians, ele arrecadou 1 bi, mas tem dívida de 2. Aí tem que fazer aquele esquema que tem tudo. Lá na Europa, por exemplo... Tomou um transfer ban, não tomou? Tomou um transfer ban, pra ter que pagar 6 milhões lá. Tem pendureta com o Flamengo também, né? Tá pendurado lá. Tem o Mateuzinho lá, tá devendo. E quer pegar o Hugo, né? Mas assim, a gente não aceitou. Pegou o Memphis. A gente não aceitou a proposta deles pro Hugo porque eles não deram uma garantia acima de qualquer suspeita, entendeu? Tem que dar uma garantia bancária, não tem jeito. Pra levar o Hugo, né? Nessa questão do Hugo, só o que o senhor citou aí, você citou isso agora, que aí até dá um jeito de resposta também pra gestão, né? Porque eu vi, quando o Hugo começa a agarrar bem no Corinthians, eu vi gente falando assim, pô, o Flamengo menosprezou o Hugo, botou uma taxa baixa, um valor baixo. Isso foi levantado quando o Flamengo enfrentou o Corinthians no mata-mata, né? Na semifinal. Aí agora, ó, o jogador tá aí e tudo mais, o Corinthians pode exercer por 800 mil, que acho que era o valor, não sei o que estavam divulgando. Existiu... 800 mil euros. Euros, né? Existiu alguma questão de... muito. Exatamente. É bom frisar. Existiu uma questão de comum acordo com o jogador, assim... não bota uma multa lá no alto também pra me dificultar. Como é que... Se você tiver condição de explicar mais ou menos a métrica ali na ida do Hugo pro Corinthians e pra chegada desse valor. Não, cara, assim, eu não sei detalhe, mas assim, eu vou te falar uma coisa, que é o que acontece com o Flamengo e uma das coisas que nos motivou a conversar a questão do Leixões. Você não pode ter um estoque muito grande de jogador porque você não tem onde enfiar o jogador. Então, assim, você tá com 3 goleiros aqui, o Hugo tinha sido emprestado pro Chaves. E aí voltou e você não tinha. Então você tem que arrumar um lugar para esse jogador. E às vezes, para você arrumar um lugar para esse jogador, você é obrigado a botar um preço assim, mais razoável. Atraente para quem vai alugar. Mais razoável. Então, assim, o Corinthians apostou nele, ele fez uma grande temporada, tá indo bem. E tem a oportunidade de tentar trazer esse jogador por um preço que ele considera mais razoável, sendo que ele já pagou algum dinheiro para poder jogar contra o Flamengo com ele. Foram 2 liberações. Mas assim, Mas enfim. Então, se a gente tivesse um clube no exterior e você tem um jogador, mas você não tem como botar ele no teu elenco, né? Você não tem um time B e você bota ele lá no exterior, ele joga bem lá no exterior, você vende. Como você não tinha onde botar, você arrumou quem era o cara que queria. É a lei da oferta, cara. Entendeu? Assim, quem é que queria? O Corinthians queria, mas queria por um valor... Foi fechado por aquele valor. Então, assim, não é que você tá dando de graça. Você não tem espaço para guardar ele. Você vai botar um jogador, ficar com 4 goleiros, o jogador não quer ficar ali também. E você acaba tendo que pagar mais um salário alto, né? E ele não vai jogar, ninguém vai ver ele, e aí mesmo que ele perde valor. Então, assim, é um cobertor curto, tem que ser bem administrado, e o nosso departamento de futebol é muito bom nisso, entendeu? É muito bom nisso. Mas
um clube no exterior melhoraria ainda mais. É um. Sem contar que o Hugo tava queimadaço. O filme dele tava queimadaço com a torcida do Flamengo. Por quê? Surgiu muito bem na época da pandemia. Veio fechando o gol mesmo. Só que quando ele se sentiu muito confortável, né? Porque ele era titular, foi a hora que começou a vir falha. Ele falhou contra o São Paulo, que ele foi driblar dentro da pequena área, muita falha. E aí tanto que ele foi emprestado, né? Pro Chaves lá de Portugal. Cara, quando ele volta, ele não foi bem lá. Porque se ele tivesse sido bem lá, agarrado, que ele tá agarrando no Corinthians lá, ele teria sido vendido de lá. O clube teria feito uma proposta, o Benfica, o Porto, enfim, qualquer um time, né, de Portugal poderia ter feito uma proposta. Isso não aconteceu. Quando ele volta pro Flamengo, já tem ali o Matheus Cunha, o Rossi e tem os meninos da base. Ele vai ter que... se o Matheus Cunha não joga, porque o Rossi não deixa, ele ia jogar quando? E aí ele é emprestado. Obviamente, se você bota um empréstimo alto, um valor de compra alto, talvez ele não fosse nem emprestado. Então faz sentido, entendeu? É um nome que você pensa em manter no Flamengo ou não? É a questão de negociá-lo mesmo. Quem? O Hugo. Amigo, é aquela história, a gente tá com um time mais ou menos que completo. Então, assim, tem que ouvir o Felipe Luiz, tem que ouvir o scout, tem que ouvir os profissionais da área para ver se eles preferem liberar alguém daqui e trazer o Hugo. Não sou eu que vou decidir. É que hoje, né? Hoje que você olha no Flamengo é um goleiro, o Rossi, um Matheus, que é um garoto da base, mas que tá recebendo oportunidade. Então, joga. E, se eu não me engano, o Matheus de Ajuda é o Baroni, o goleiro, acho que o terceiro é o menino. Então, ali tem uma... Tipo, tá formando, o experiente, né? Aquele que tá, né? Não é tem clubes que tem mas... dois caras pesados, o titular e o reserva. Acho que mais difícil. O Hugo entrando nesse elenco, ele chegaria pra brigar com o Rossi. Eu acho que nem ele seria interessante pra ele. Ele tá voando no Corinthians. Nesse caso aqui, ele voltando, o terceiro goleiro que ele não falou ali do Flamengo é o menino que também foi vítima, né, do acidente, do incêndio no Ninho. Ele até tem imagens dele na Flá TV, tem imagem dele na comemoração bem bacana também, uma volta por cima, né? Uma continuidade da vida dele, né? Isso é muito interessante, isso é bem bacana. Mas enfim, é interessante a gente ver que muito barulho se faz pelo Hugo porque ele tá agarrando agora. Realmente, tá fechando o gol do Corinthians. E talvez, assim, é o clube que precisa por precisar de um goleiro, como eles perderam o Carlos Miguel lá, como eles precisam de um goleiro e o cara... Casou. Carisma, estilo ali seguro pro Corinthians e tá pegando muito. Então, como pegou no momento que o Corinthians está tentando sair dessa zona, né, de rebaixamento e tá crescendo, e ele tá sendo responsável direto porque tá fechando o gol, então ele tá fazendo o nome dele lá. Então ele provavelmente vai ser ídolo muito rápido lá. Então para ele agora é muito mais fácil e muito mais vantajoso estar lá. Agora a questão é o dinheiro para pagar. Quando o Rodrigo Dunches fala sobre garantias, é que quando eles usaram o contrato de garantia, a garantia que foi usada com o Mateuzinho, eles quiseram usar também com o Hugo. Só que, como atrasou o Mateuzinho, então aquela garantia já não tem validade. É bem interessante, cara. A gente vê que o quanto faz diferença um clube de futebol que está organizado, estruturado financeiramente, e um outro que depende de empresário, depende de empréstimo. Por quê? Porque quer gastar mais do que pode. E aí o Flamengo sai na frente. Gente, a gente fica por aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ajudar a gente a crescer um pouco mais. A gente fica por aqui. Valeu, um abraço.